Olá, seres humaninhos, tudo bom com vocês? Hoje eu, seu professor Gustavo Cassani, vou falar sobre o reino Fungi. Isso mesmo. E agora, o que vocês pensam quando a gente fala sobre reino Fungi? O que vem à sua cabeça? Uma característica comum a todos os indivíduos desse reino é que eles possuem células eucariontes. Isso significa que cada uma das células deles possui uma estrutura chamada membrana nuclear ou envoltório nuclear, tanto faz, que serve para proteger o material genético das células desse indivíduo. Mas, se você for comparar com os outros seres vivos, isso não quer dizer muita coisa. Afinal, somente as bactérias não têm células eucariontes. Todo o resto tem. Antes dos fungos receberem um reino somente deles, eles foram classificados em reinos diferentes com outros seres vivos. Um deles foi o reino das plantas. Acho que o pessoal passou, olhou numa floresta e viu que eles estavam ali todos no mesmo espaço, que eram meio parecidos e resolveram classificar no mesmo grupo. E será que esses seres vivos diferentes são mesmo tão parecidos assim? Na verdade, se analisarmos de perto, os fungos podem até ter algumas características semelhantes às das plantas. Por exemplo, ambos têm parede celular nas suas células, parede celular compostas por polissacarídeos. Mas existe uma diferença. Enquanto a das plantas é feita de um polissacarídeo chamado celulose, aquela mesmo que a gente usa, por exemplo, para produzir papel, a dos fungos usa uma outra molécula, a quitina. Quitina que também é encontrada no exoesqueleto, por exemplo, de insetos e aracnídeos. É aquele creque quando a gente pisa nesse tipo de animal. Existem outras duas características que podem distinguir os fungos das plantas. Por exemplo, as plantas são seres autótrofos. O que significa isso? Seres autótrofos são aqueles que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. As plantas, por exemplo, fazem isso através da fotossíntese. Já os fungos não têm essa habilidade. Então eles são chamados de heterótrofos. Assim como nós, seres humanos, nós temos que buscar esse alimento no nosso meio ambiente. Tá? No caso, nós podemos ir ao supermercado. Os fungos já não podem fazer o mesmo. Para obter o seu alimento, os fungos realizam a decomposição e por isso podem ser classificados como saprófitos. Essa decomposição normalmente é realizada de animais mortos, plantas que caíram no chão ou qualquer tipo de matéria orgânica que caia ali e possa ser digerida através de enzimas e depois absorvida por esses fungos. Existem fungos ainda que têm a capacidade de ser parasitas, então ele vai entrar em hospedeiros, entrar em organismos e provocar doenças e até mesmo a morte. O mais emblemático deles talvez seja o fungo que entra nas formigas e acaba consumindo elas por dentro, transformando elas em formigas zumbis. Já viram esse negócio? Essa gavinha que brota na nuca desta formiga é o que acontece quando é invadida por uma das criaturas mais assustadoras da floresta, o fungo Ophiocordyceps. A última característica que vai diferenciar esses dois seres vivos é como eles reservam energia. Os fungos em questão reservam como glicogênio, assim como nós, seres humanos, e as plantas vão reservar em formato de amido. Existem fungos unicelulares compostos por uma única célula e existem fungos pluricelulares compostos por duas ou mais células. Os fungos unicelulares são muito conhecidos pelos seres humanos e são empregados em vários processos de produção de coisas que nós adoramos. Por exemplo, cerveja, vinho, o pãozinho quentinho de todo dia no seu café da manhã. E eles são utilizados por realizar um processo para obter energia, como a fermentação alcoólica. Então, na ausência de oxigênio, esses fungos conseguem produzir a sua energia utilizando este processo. E duas coisas que são resultados desse processo que são importantes na produção industrial é o gás carbônico e o álcool em si. Os fungos unicelulares mais usados pelos seres humanos são as leveduras. Elas são empregadas principalmente na produção de bebidas alcoólicas, assim como o vinho. E o que vai acontecer? Você vai extrair o suco do vinho, vai deixar ele armazenado por um tempo, adicionando as leveduras. As leveduras inicialmente vão usar todo o oxigênio que tiver nesse tanque ou nas próprias garrafas que estão armazenadas. Esses tanques e as garrafas estarão fechadas. Ele vai usar primeiro esse oxigênio.
fazendo a respiração celular para produzir sua energia. Quando esse oxigênio acaba, eles vão mudar a chavinha do metabolismo e vão começar a produzir energia através da fermentação alcoólica, que é um processo anaeróbio, quer dizer, não precisa do oxigênio para ocorrer. E nesse processo, um dos resultados é o álcool. E é assim que a gente produz de um belo suco de uva até um vinho. Esse processo também é utilizado na produção do seu pãozinho. Mas o produto final aqui agora, e mais importante da fermentação alcoólica, não é o álcool, e sim o gás carbônico. O gás carbônico vai ser responsável por deixar o seu pão mais fofinho, airado. E como isso acontece? Ao você produzir a massa desse pão, você vai adicionar fermento biológico ou as nossas leveduras. É a mesma coisa. E ao deixar essa massa descansando antes de assá-la e perceber que ela cresce nesse tempo, o que ocorreu? As leveduras vão consumir o açúcar e vão produzir a sua energia. Professor, é possível ficar bêbado e produzir um álcool no pão? Não, por dois motivos. O primeiro deles é o tempo que a levedura vai consumir o açúcar da sua massa, na verdade, não é suficiente para ele produzir uma grande quantidade de álcool. E quando você vai assar o pão, essa pequena quantidade que possa ter sido produzida ali vai ser evaporada. Então esquece a ideia de ficar bêbado com o pãozinho. Já os fungos pluricelulares, contêm mais de uma célula, são um pouco mais complexos. A principal organização deles, que a gente pode ver principalmente em microscópios, é em formato de hifas, como essas daqui do lado. Essas hifas são invisíveis a olho nu, mas quando você tem grande quantidade dessas hifas, se forma uma nova estrutura que a gente vai chamar de micélio. Essas sim podem ser vistas a olho nu, nem sempre, mas podem ser vistas. Por exemplo, quando você vai pegar aquele morango que você esqueceu no fundo da geladeira e ele já está mofado. Aquela parte branca que a gente vê no morango, na verdade, são grandes quantidades de hifas, todas emaranhadas formando o micélio. Então aqueles bolores, aqueles que a gente consegue ver, a gente sabe que são emaranhados de hifas que recebem o nome de micélio. Vamos agora à dúvida mais falada, mais perguntada sobre o reino fungi. Professor, todos os fungos têm aquele chapeuzinho, tipo um cogumelo? Não, na verdade, algumas espécies apenas vão ter a capacidade de desenvolver essa estrutura, que na verdade recebe o nome de corpo de frutificação. Ela vai ser uma estrutura reprodutiva, vai surgir apenas quando você tem características ideais de umidade e temperatura, e vai durar um curto espaço de tempo. Então ele vai surgir, liberar os seus esporos no solo para que deem origem a novos indivíduos, novos fungos, e logo você vai perceber que ela vai secar e sumir. Este processo é chamado de esporulação e pode acontecer de duas maneiras, tanto da forma assexuada, então sem troca de gametas, sem troca de materiais genéticos, o que mostra que os esporos que vão ser liberados ali vão cair no solo e formar indivíduos geneticamente iguais àquele que produziu os esporos, ou pode também acontecer de forma sexuada. Significa que provavelmente duas hifas tenham se encontrado, tenham trocado materiais genéticos entre indivíduos diferentes, formem esse corpo de frutificação e ele libere esporos com genéticas novas. Então fique tranquilo. Quando o seu corpo de frutificação, ou mais popularmente o cogumelo, secou no seu jardim, fique tranquilo, ele ainda estará lá. Agora, pensando na classificação biológica, eu gostaria de destacar 3 filos diferentes dentro do reino fungi. Eu acho que esses 3 são os que aparecem mais em vestibulares, são os mais discutidos e mais falados. Então eu vou dar ênfase para as 3. Mas lembrando que você tem diversos filos, diversos grupos dentro desse reino. O primeiro que eu gostaria de destacar é o filo Ascomicota, com os seus ascomicetos. A principal característica dele, e na verdade de todos esses grupos, você vai dar ênfase no corpo de frutificação, na estrutura que ele vai formar na hora de se reproduzir. Então, dos ascomicetos é esse formatinho aqui, tá? Em forma de cálice, ali como se fosse uma cumbuca. Os principais integrantes desse grupo, os mais famosos, são as leveduras, que já falamos anteriormente, e também o fungo chamado de Penicillium.
Este fungo é muito importante, na verdade ele é um bolor que aparece principalmente em cascas de laranja ou de tangerina, em cítricos de maneira geral. E ele é importante para os seres humanos porque através dele descobrimos o primeiro antibiótico utilizado por nós, a penicilina. Antes disso, as pessoas morriam com qualquer tipo de infecção bacteriana. Hoje, com o advento e a descoberta dos antibióticos, na verdade o primeiro deles, a própria penicilina do gênero Penicillium, nós conseguimos combater infecções, lembrando que os antibióticos funcionam apenas para bactérias. O segundo grupo que eu gostaria de destacar é o filo Basidiomycota com seus Basidiomicetos. De novo, a grande característica é o formato do corpo de frutificação, e nesse caso são os nossos famosos cogumelos, conhecidos muitas vezes por serem utilizados na nossa gastronomia. Então, por exemplo, o shiitake, o shimeji e o próprio champignon são muito utilizados no nosso dia a dia para produzir nossos alimentos. Mas não saia comendo qualquer cogumelo que você encontra por aí. Na verdade, a grande maioria delas produz uma certa toxina que pode te envenenar, causando uma pequena dor de barriga ou até mesmo a sua morte. Uma curiosidade é que algumas dessas substâncias podem provocar alucinações, e alguns povos usam esses tipos de cogumelo para rituais religiosos. Alguns desses cogumelos foram absorvidos pela cultura urbana e são utilizados como drogas. Jovens, não usem drogas. O terceiro filo que eu gostaria de destacar aqui é o Zygomicota. A gente pode encontrar eles no nosso cotidiano como bolores também. Mais especificamente aqueles bolores que a gente encontra no pão. Aquele pão velho, sabe? Então aquele bolor, aquelas manchas pretas meio esverdeadas, fazem parte desse filo. Mas o importante aqui é uma associação entre esses fungos e as plantas, o que a gente chama de micorrizas. É uma associação entre esses fungos e as plantas que beneficiam os dois indivíduos. Enquanto que o fungo promove maior absorção de água e sais minerais dissolvidos nessa água para as plantas vão ceder os carboidratos e aminoácidos para esses fungos poderem produzir a sua energia. Isso facilita com que as plantas consigam viver em lugares com solo mais pobre e mais árido e com maior diferenciação entre temperaturas e clima, enquanto os fungos conseguem sobreviver retendo os nutrientes necessários para a sua vida. Alguns estudos apontam até que essa relação entre esses fungos e as plantas é tão complexa que pode ser comparada à rede de internet que a gente tem hoje no planeta Terra. Isso porque, através dessa ligação, plantas diferentes que não teriam relação conseguem trocar informações através dos fungos. É como se fosse uma grande internet vegetal. Outra associação que vai ocorrer entre fungos e outros seres vivos é chamado de líquen. Essa associação tem os fungos como uma parte delas e algas ou cianobactérias. Você provavelmente já deve ter visto um líquen. Com certeza já viu. Provavelmente não tenha prestado atenção. Se você olhar naquelas árvores, principalmente em lugares mais arborizados e mais verdes, a gente consegue prestar atenção no tronco das árvores e nesse tronco provavelmente você vai ver algumas manchas. Podem ser mais branquinhas, verdinhas e até vermelhas. Esses são os líquens. Como nas associações anteriores, o fungo vai prover maior absorção de água e maior facilitação de absorção de sais minerais através dessa água. Já as algas ou cianobactérias, que são os seres fotossintetizantes, também vão devolver para o fungo esse favor, produzindo glicose e aminoácidos para o fungo poder produzir a sua energia. O que é interessante também sobre os líquens é que eles servem como bioindicadores de qualidade de ar. Então, se você tem um ar sem poluição, um ar limpo, provavelmente você vai encontrar líquens com maior facilidade. Já em cidades e lugares muito poluídos, os líquens não conseguem sobreviver. Então, se você tem líquens, significa que provavelmente a qualidade do seu ar é boa. Agora, se você não encontra líquens onde você está ali, quer dizer que provavelmente aquele ar não seja tão limpo quanto você imagina. A aula de hoje foi essa. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais desse reino. Nos vemos na próxima aula. Qualquer problema ou dica, podem colocar nos comentários aí e a gente vai batendo esse papo. Até a próxima aula. Valeu!